Deu Brasil, a seleção sub-17 é tetracampeã do mundo. Reforma administrativa, o governo adia de novo a apresentação de projeto que pretende reformular o serviço público. Sarampo começa a nova fase da campanha de vacinação e na mira os jovens entre 20 e 29 anos. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente já começa o Band Cidade de hoje falando de um grito de vitória que estava engasgado há 16 anos. A virada dos meninos do Brasil no Sub-17, meninos que venceram o México no Bezerrão. Os gols só saíram no segundo tempo e deram ao Brasil o tetracampeonato mundial na noite de ontem. Diante de quase 14 mil torcedores, a seleção voltou a levantar a taça da Copa do Mundo Sub-17. Antes da bola rolar, o clima era de festa entre os mexicanos que chegavam no estádio do Bezerrão, no Gama. Já entre os brasileiros, o sentimento era de confiança quanto à vitória. E quando a bola rolou, os meninos da seleção sub-17 se empenharam para marcar contra os mexicanos. Aos 13 minutos, após Ian cruzar para a área, Veron bateu, mas a bola foi para fora. Gabriel Veron perde gol feito! Apesar de ter levado mais perigo ao gol do que o México, o Brasil não conseguiu abrir o placar. Os meninos da seleção brasileira voltam para o segundo tempo com a responsabilidade de balançar a rede e trazer o tetra para casa. Mas os mexicanos voltaram a campo, querendo acabar com a festa brasileira. Aos 20 minutos do segundo tempo... O gol do México! Brian Gonçalves! Aos 36 do segundo tempo, o VAR entrou em ação. Um carrinho da defesa mexicana em Veron dentro da área. Depois de analisar o lance, o juiz marcou pênalti. Caio Jorge bateu e empatou para o Brasil, 1-1. É do Brasil! E foi já nos acréscimos que Lázaro jogou. Gol! Lázaro! É um momento de gratidão a Deus por tudo isso que eu estou vivendo na minha vida. E eu tenho que agradecer a todo mundo por esse título inédito dentro de casa. Muitos desses atletas vão servir a nossa seleção e, lógico, automaticamente vão aparecer nos seus clubes com jogadores altamente talentosos. Das mãos do capitete. Olha agora que cena mais inusitada e emocionante. Um acidente que acabou em música. Isso mesmo, música. A violonista Débora Barreto perdeu a direção em um balão na pista do jockey e capotou várias vezes. O carro ficou destruído, mas ela e o violino saíram intactos. E agradecida pelo trabalho dos bombeiros que se empenharam no resgate, inclusive do instrumento, ela não pensou duas vezes, sacou o violino e começou a tocar Aleluia. Está ouvindo aí, os militares ficaram emocionados. O caso foi na noite de sexta-feira e o vídeo viralizou. Olha, o governo adia mais uma vez o envio da reforma administrativa ao Congresso Nacional. O projeto encontra resistência de parlamentares e grupos que representam o funcionalismo público. Mudanças na estabilidade e na jornada de trabalho são os principais alvos de críticas. Os detalhes estão chegando agora, ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente. Vamos colocar a Renata na tela. Muito boa tarde, Renata. Tem muita resistência do Congresso Nacional, né? Tem, Rodrigo, seja bem-vindo ao Band Cidade Primeira Edição. Boa tarde para você, uma ótima semana para todos que estão aí nos acompanhando. Sim, né? Sempre que a gente fala em alterações e mudanças no serviço público, a reação é imediata, né? E não poderia deixar de ser diferente dessa vez. Então, no primeiro momento, o governo disse, né, promessa que iria enviar essa proposta ao Congresso Nacional no começo desse mês, no começo de novembro. Isso não aconteceu e aí depois veio a segunda promessa de que deveria enviar essa semana, mas isso também não vai acontecer. Inclusive,
Inclusive, o próprio presidente Bolsonaro falou sobre isso hoje. Ele disse que a reforma está no forno e o clima para a votação está sendo preparado. No final de semana também ele foi questionado. Ele disse que deve demorar um pouquinho ainda mais para que o governo envie ao Congresso Nacional essa reforma, né? A gente vem acompanhando aqui, o ministro Paulo Guedes já se reuniu com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. Há todo um processo de negociação nesse sentido. Então, quais os pontos que o governo pretende propor para mudanças? Como você bem disse aí, alterações na estabilidade, que é um ponto também bastante polêmico. No entanto, o próprio presidente Bolsonaro já deixou claro o seguinte, olha, se a gente propor essa mudança, o que deve acontecer, essa alteração seria apenas para os novos concursados, os novos servidores, e não os servidores atuais. O governo também pensa em reduzir a jornada de trabalho e, proporcionalmente, seria uma possibilidade de reduzir também os salários. Outro ponto que o governo quer alterar, os salários iniciais de alguns servidores públicos, considerados, portanto, altos esses salários. E também o plano de carreira. Então, são pontos extremamente polêmicos, mas o governo está firme que deve enviar, de fato, essa proposta ainda este ano. Não sabemos quando, mas ainda este ano é possível que isso aconteça, há essa possibilidade, essa previsão. Então, de outro lado, nós temos aí aqueles representantes, né, dos servidores públicos que falam o seguinte, há privilégios, sim, que devem ser combatidos, mas isso não significa, não é o que prevalece no serviço público, esses privilégios. E eles também dizem que não pode se colocar os servidores públicos como inimigos do Estado, né? Então, isso é uma outra preocupação também. A gente fez um levantamento aqui no Distrito Federal. Quem lidera o ranking salarial são os servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que recebem, em média, algo em torno de R$25 mil por mês. Em seguida, vem os servidores da Câmara Legislativa, cujo salário, aí, em média, algo em torno de R$21 mil. Seguido do Judiciário, que paga, em média, R$19 mil por mês. E o Ministério Público do Distrito Federal, que também paga, em média, quase R$13 mil por mês para os seus servidores. Rodrigo. Valeu, Renata. Cláudio Humberto já está com a gente para comentar. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. A Renata falou das corporações que estão mobilizadas. Como vencer essa pressão das corporações, Cláudio? No voto, né? Não tem outra maneira, né, Rodrigo? A questão é que essa reforma administrativa não pode ser cosmética. Tem que ser para valer, né? O Brasil não aguenta mais levar nas costas, carregar esse peso de um Estado que sofre de obesidade mórbida, se recusa a qualquer tipo de tratamento e a gente vai sustentando isso indefinidamente. Isso, de uma vez por todas, tem que começar a acabar, pelo menos, né? O fim da estabilidade para quem vai entrar no serviço público, por exemplo, é uma excelente ideia, até porque não dá para acabar com a estabilidade de quem está no emprego, porque se trata de direito adquirido e de contrato. A pessoa, quando fez concurso, foi informada a ela de que ela teria estabilidade no emprego. Portanto, isso não pode ser alterado. Mas os novos contratados podem sim, mas essa é uma medida que só vai produzir efeitos daqui a, 30 anos, né? Quando quem estiver hoje no serviço público já terá se aposentado e aí os novos é que vão compor essa maioria. O fato é que é preciso mudar, tem gente no serviço público, tem sim muitos privilégios, muitos. O que prevalece são os privilégios. Eu vi um levantamento esses dias mostrando que para cada R$100 que o governo federal paga em salários, paga mais 77 só de penduricalhos. São R$100 do salário, mais 77 só de penduricalhos. Que em biênio, quinquênio, decênio e tantos outros, essas gratuidades, bolsa, auxílio paletó, né, auxílio livro, auxílio jornal, tem de tudo, né, no serviço público, tudo por conta da viúva, tudo por conta do dinheiro do contribuinte. E eles agem, muitas categorias agem, como se não houvesse amanhã, né? Eu vi esses dias, por exemplo, que enquanto tem gente até defendendo a extinção da Justiça do Trabalho por inútil, né, por desnecessária, não é inútil, mas por desnecessária, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, o Ministério Público do Trabalho está abriu o concurso público, oferecendo salário inicial de R$29 mil por mês. Isso num país que está quebrado, que está se debatendo para tentar segurar suas contas. Portanto, assim, essas pessoas, gente de alguns setores do setor público, do serviço público, agem como se o país, como se vivesse em outro país, numa Suíça, não é? sem crise e com fartura.
Agora, outro assunto que vai mexer com Brasília. Nesta semana, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai decidir, na próxima quarta-feira, se órgãos de investigações podem receber dados sigilosos sem a autorização da Justiça. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, negou o pedido do procurador-geral Augusto Aras para revogar o acesso do Supremo a esses relatórios. O Procurador-Geral da República disse que recebeu com tranquilidade o pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli solicitou que o Ministério Público dê os nomes de servidores que acessaram relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo COAF. Em nota, Augusto Aras afirmou que o Ministério Público atua de forma transparente na busca de indícios que sirvam de prova em investigações. E que Toffoli ter declarado que não acessou os relatórios disponibilizados é uma cautela necessária para resguardar direitos individuais fundamentais. O procurador-geral solicitou ao ministro que revogasse o pedido de acesso a relatórios contendo dados sigilosos de mais de 600 mil pessoas, por considerar a medida interventiva. Toffoli negou. E ainda solicitou novas informações, como as instituições e servidores com acesso a esses documentos. Na próxima quarta, o plenário do Supremo vai julgar a ação para decidir se órgãos de investigação podem receber dados sigilosos sem autorização da Justiça. O caso se baseia em um recurso do senador Flávio Bolsonaro, que recorreu ao Supremo para impedir as investigações da movimentação suspeita de mais de R$ 1 milhão nas contas de Fabrício Queiroz, assessor de Flávio na época em que ele era deputado no Rio de Janeiro. Os 11 ministros do Supremo vão decidir sobre uma liminar já concedida por Toffoli, que suspendeu todas as investigações baseadas nesse tipo de informação. Na esperança de sensibilizar os ministros, os procuradores dizem que a exigência de uma autorização da Justiça travaria as investigações na origem, principalmente aquelas que tratam de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Mas nos bastidores, os ministros do Supremo alinhados a Toffoli argumentam que é preciso aumentar o controle desse fluxo de informações para coibir abusos e evitar vazamentos. A Procuradoria-Geral da República estuda propor regras mais rígidas para o compartilhamento de dados por órgãos de controle. Uma ideia é assegurar que servidores só tenham acesso a documentos pertinentes aos processos nos quais atuam. O Ministério Público precisa, portanto, à luz do Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete maior da Constituição, identificar um lugar do meio, um caminho do meio no qual ele consiga avançar com essas investigações necessárias, respeitando os direitos dos contribuintes. Nesse particular, a intermediação judicial deriva diretamente da Constituição Federal. Cláudio Humberto, o que fazer com essas centenas de investigações interrompidas e o que fazer também daqui para frente? Olha, o problema é que isso tem sido noticiado até como se o presidente do Supremo Tribunal Federal tivesse requisitado os dados fiscais e bancários de 600 mil brasileiros para ficar lá olhando, né? Para ficar lá curiosando. Não se trata disso. O que o presidente do Supremo fez foi tirar esses dados das mãos dos burocratas que violentaram o sigilo bancário e fiscal dos brasileiros. São 600 mil brasileiros que tiveram o seu sigilo bancário e fiscal verificado ilegalmente por burocratas sem autorização judicial. Isso, inclusive, quando o ministro Dias Toffoli manda e pede para o Supremo ter o controle desses dados, na verdade é para impedir que os processos, porque ele tinha informação, tinha denúncia de que, apesar da proibição liminar do Supremo Tribunal Federal, as investigações continuaram a acontecer como se não tivesse justiça aqui no Brasil. O fato é que é preciso encontrar também aí um meio termo, né? Como disse o especialista que a gente entrevistou. Não se pode prejudicar as investigações, é claro que não, mas também não se pode permitir que o guarda da esquina tenha a prerrogativa, o direito, né, de simplesmente, porque não gosta de você, porque não gosta do jornalista que o critica, ou do ministro ou do juiz que toma uma decisão que não lhe agrada, passar a empreender um processo de perseguição contra essas pessoas, quebrando-lhes os sigilos bancário e fiscal. É disso que se trata esse assunto. E vamos agora voltar a chamar a Renata Dourado, que vai dar mais um recado para você.
Com um TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet. Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite às 6 da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? É só dar o play. Game novo? É só baixar. Redes sociais? Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. As definições de top foram atualizadas com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. E a seguir a gente mostra o primeiro dia de liberação das linhas de ônibus do entorno da faixa que era exclusiva do BRT Sul. O Band Cidade volta daqui a pouco. O final de semana foi marcado por um caso que pode ser o 30º feminicídio no DF só neste ano. Na madrugada de sexta para sábado, uma mulher foi encontrada morta dentro de casa no sol nascente. Segundo a polícia, ela não apresentava sinais de agressão, mas o principal suspeito é o ex-marido, dadas as constantes ameaças que ela fazia. Quando soube que a mãe estava morta, o filho da vítima, um jovem de 20 anos, foi até a casa do ex-padrasto e matou o acusado com um tiro na cabeça. O rapaz teria cometido o crime com mais 2 pessoas, um deles um primo que já está preso. Os outros seguem foragidos. Nenhum dos envolvidos teve o nome divulgado pela polícia. E mudanças no transporte público, 15 linhas do entorno agora podem usar o corredor do BRT Sul. Passageiros da regiões como Valparaíso, Cidade Ocidental e Céu Azul estão entre os beneficiados. E o governo está calculando que as viagens até o plano piloto devem ficar entre 15 a 30 minutos mais rápidas. A gente foi ver de perto. Veja aí. A promessa é de 15 a 30 minutos de ganho no tempo. Para quem está em pé num ônibus cheio ao final de um dia de serviço, estes minutinhos podem fazer a diferença. É maravilhoso, principalmente que a gente sai do serviço já cansada, doido para ir para casa. Por exemplo, estamos aqui agora, não sai ônibus, não tem ônibus. E se ganhasse esses 15 minutos seria melhor ainda, né? A previsão de economia de tempo calculada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade é para os ônibus do entorno sul, aqueles que atendem as cidades de Valparaíso, Céu Azul e Cidade Ocidental. A partir desta segunda-feira, 15 linhas do entorno vão poder usar a faixa do BRT. No trecho da estação que fica na altura de Santa Maria até o viaduto Camargo Correia, no Eixão, os ônibus irão circular pelo corredor exclusivo, sem fazer nenhuma parada. Mas antes, até acessar esse trecho, o engarrafamento na BR-040 nos horários de pico é certo, revelam os passageiros. Quando chove, então, como foi neste primeiro dia do serviço, a situação piora. É muito engarrafamento. Quanto tempo que o senhor fica parado? Rapaz, às vezes pode ter uma viagem de gastar 1 hora, gasta 2 horas. O ônibus parado? Não, assim, não, pelo menos aqui do plano piloto para Ocidental, a gente gasta 1 hora. E com engarrafamento, você engasta em torno de 2 horas de viagem ou mais. O Joaquim trabalha como motorista na linha que sai da Cidade Ocidental com destino à rodoviária do entorno. Ele sentiu a diferença neste primeiro dia de mudança. Adiantou bastante. Depois que a gente passamos do viaduto da Santa Maria, melhorou muito. Além dos passageiros, outros beneficiados com as mudanças vão ser os motoristas dos carros. Com os ônibus do entorno deixando de circular pelas faixas comuns, vai ter mais espaço nas pistas. Vai facilitar muito as nossas vidas. É o que a gente espera, né? Pois é. Já de olho nas eleições municipais do ano que vem, o Tribunal Superior Eleitoral quer combater a disseminação das chamadas fake news. O mecanismo contra o compartilhamento de notícias falsas foi incluído pela primeira vez em uma minuta de resolução do TSE. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado. Está recebendo muita fake news, Renata? Eu até que eu não recebo muita não, Rodrigo. E você? Eu recebo, viu? Volta e meia recebo no Zap, aqui na Rádio Band News, inclusive. Ah, imagino. O importante também é a gente não compartilhar, não é verdade? Pois é. Então, olha só, a ideia, portanto, dessa mudança aí na legislação eleitoral é responsabilizar os candidatos, os partidos e as próprias coligações a respeito daquelas informações que eles divulgam. Então, de acordo com essa resolução, tanto candidatos
candidatos, partidos, enfim, eles vão ter que verificar a veracidade dessa informação. Então, só pode divulgar essa notícia se souber, tiver certeza de que é uma notícia verdadeira e também citar a fonte. Então, na verdade, essa resolução, ela modifica o artigo 58 da Lei Eleitoral, que já tratava sobre esse tema, mas de forma muito genérica. Não tinha algo enfático nesse sentido. Tanto que o que a gente viu nas últimas eleições foi aí uma enxurrada de fake news de todos os lados, né, o que atrapalha até mesmo o eleitor no momento em que ele vai fazer as escolhas dele. A gente vê também esse movimento no próprio Congresso Nacional. Então tem a CPMI, que é uma comissão mista ali, que tem deputados e senadores de combate às fake news. A CPMI vai se reunir novamente, já se reuniu, mas vai se reunir novamente na próxima quarta-feira. E há uma previsão de que no dia 26, portanto, deste mês, haja o depoimento do ex-ministro do governo Bolsonaro, o general Alberto dos Santos Cruz, ele que chegou a falar sobre milícias virtuais que eram comandadas pelos filhos do presidente Bolsonaro. Então vai ser um depoimento aí que deve esquentar também o clima ali. É muito importante sobre isso e, acima de tudo, aquilo que a gente falou, Rodrigo, cabe a cada um de nós também ter a responsabilidade no que a gente vai compartilhar, no que a gente vai disseminar. E é aquela coisa, na dúvida, não compartilhe. Valeu, Renata. Continua de olho. Cláudio Humberto, o assunto do momento, como definir o que é fake news e também responsabilizar aí os autores. Vai ser no mínimo engraçado a gente verificar o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral, né, tentando pegar mentira de político, né, porque fake news é notícia mentirosa e numa coisa na qual político seja mais especializado do que contar mentira, contar lorota. Mas o que eu gostaria mesmo de ver era o Tribunal Superior Eleitoral empenhado em punir políticos que não cumprem promessas. Esses sim é que deveriam ser punidos. Essa história de político mentir através de WhatsApp, de internet ou no palanque, mentira de político é tão antigo quanto o próprio exercício da política. Olha, a seguir começou hoje uma nova etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. E o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Telespectadores do Band Cidade denunciaram o abandono de cavalos na quadra 301 de Santa Maria. Veja aí. Os bichos estavam bastante machucados e, como as imagens mostram, na falta de pasto, eles se alimentam do mato das calçadas das casas. Os moradores afirmaram que procuraram pela PM, mas que não receberam retorno. Olha a situação. Alguém tem que fazer alguma coisa. Cadê o administrador de Santa Maria? Cadê a polícia? Não tem condição um negócio desse, não. Olha as condições desse cavalo. Procurada pela nossa produção, a Polícia Militar afirmou que a atuação da corporação se resume a flagrantes de maus tratos de animais domésticos. A PM enviou uma viatura para tentar localizar o dono dos animais. Quando os policiais chegaram ao local, no entanto, foram informados de que o dono dos cavalos retirou os bichos após a denúncia. Em casos do tipo, o recolhimento dos animais é feito pela Secretaria de Agricultura. O contato pode ser feito pelo telefone 3447-8019. Vale a pena lembrar que maltratar animais é crime. A pena varia de 3 meses a 1 ano de prisão, além de multa. Para você que flagrou esse tipo de covardia, anote aí o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Band Cidade, 99976-9204. Mande para a gente o seu vídeo. E começou hoje a segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Nessa fase, que vai até o dia 30, a meta é imunizar adultos entre 20 e 29 anos. E o governo espera vacinar 13.600.000 pessoas em todo o país. Márcia veio até o posto de saúde da Estrutural vacinar a filha de 4 meses. Ela não sabia que a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo começava hoje. Eu fiquei sabendo agora. Jovens de 20 a 29 anos são o público-alvo desta vez. Neste ano, segundo a Secretaria de Saúde, 5 casos de sarampo foram confirmados aqui no Distrito Federal. Destes, 3 tinham a faixa etária da campanha, de 20 a 29 anos. O sarampo pode matar, mas nenhuma morte pela doença foi registrada aqui no DF este ano. A primeira fase da campanha focou em crianças de 6 meses a 5 anos. Mas se os pais perderam o prazo, ainda podem vacinar os filhos. A gente orienta que as pessoas procurem os centros de saúde, de preferência com a caderneta de vacinação,
Pode ser a caderneta da infância, pode ser o registro de vacina que encontrar. Procure o posto de saúde para verificar a situação vacinal. Dia 30 de novembro vai ser o dia D da campanha. Mesmo sendo feriado, os postos vão funcionar para atender o maior número possível de pessoas. Alguns postos estarão abertos das 8 às 17 horas, justamente para que as pessoas procurem, tenham a oportunidade de procurar os postos e atualizar a situação. Gerivânia vacinou o filho Richard contra o sarampo e também aproveitou para se imunizar. Tive que fazer o reforço hoje. Sai daqui com a sensação de que a família está totalmente protegida. Sim, com certeza. E o Band Cidade primeira edição vai ficando por aqui, vem chegando aí os donos da bola e a gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!